eu estou aqui na Souza de Oliveira Consultoria, ao lado do CEO, Eliésio Gomes. Como é calculada a taxa de juros no Brasil, Eliésio? Vamos lá, hoje no Brasil não existe uma lei que fala quanto deveria ser os juros sobre as operações bancárias de crédito. O que existe é o seguinte: a cada 45 dias, um comitê do Banco Central, chama-se Cupom, ele se reúne para decidir a taxa de juros médias do Brasil, chama-se taxa Selic. Então, se você está pagando alto ou baixo no financiamento ou no empréstimo, é por causa da taxa Selic. Na prática, era para os bancos seguirem a taxa Selic, o que não ocorre. Infelizmente, no Brasil, é muito comum. A gente está pagando um carro, comprando um carro, pagando 2 até mesmo 3. Então, a gente costuma dizer que 99,9% dos contratos de financiamento no Brasil tem algum tipo de erro, seja ele da venda casada ou seja ele dos juros abusivos. Doutora Maria, é realmente possível reduzir os juros de um contrato? É realmente possível reduzir os juros dos nossos contratos quando a gente fecha com um banco ou com qualquer financeira que cobre taxa de juros. É perfeitamente possível. A gente costuma falar que os contratos eles têm 2 tipos de erro. Tanto o anatocismo, que é conhecido popularmente como juros abusivos, quanto a venda casada, que são tarifas e taxas impostas no contrato de financiamento que o consumidor ele não escolhe ter aquelas taxas ou não. Então, em cima desses 2 erros, a gente trabalha e reduz a dívida do contrato de financiamento do consumidor. Quanto tempo dura, em média, uma ação revisional? Pode falar, doutora Elisângela. A ação, a gente não tem como objetivo chegar até o fim, buscando uma sentença. A realidade, nós buscamos resolver extrajudicialmente, através de um acordo. Então, é uma variável. Normalmente, a gente pode conseguir entre 1 ano a 2 anos no máximo, um tempo ainda bem menor do que o próprio financiamento, que normalmente um financiamento é de 24, 36, 60. Se a gente consegue um acordo em 1 ano, o cliente está conseguindo reduzir a taxa de juros, o financiamento, que é exorbitante. Então, entre 1 ano a 2 anos no máximo, a gente consegue resolver através do acordo. E ainda existe contratos que a gente consegue resolver menos de 1 ano. Sim, é possível A gente realmente. tem clientes que têm 6 meses, tem um cliente que tem 2 meses. Ele já veio com ação de busca, a gente fez a defesa e aí já estava pronto para fazer o acordo extrajudicial. Acontece. Sim. Acontece. Normalmente a gente consegue reduzir menos que o tempo de financiamento. Com certeza, isso é fato. Porque a maioria é 48 vezes, ali a gente consegue ir entre 1 ano, 1 ano e meio. É o que a gente fala, depende mais do cliente do que da gente para a gente estar fazendo essa quitação. Porque quem tem que ter esse valor é o cliente. Então não adianta eu conseguir uma quitação de 10 mil reais e o cliente não ter. Então qual é a recomendação? Como você vai parar de pagar as prestações, vai juntando 100, 200, 300 na sua conta bancária, que daqui a 1 ano, 1 ano e meio você consegue aí ter esse valor para fazer a quitação. E como saber se a taxa de juros ela é abusiva? O objetivo da ação é justamente fazer anteriormente um laudo, onde a gente tem um perito, ele faz essa análise, onde ele mostra extrajudicialmente que aquela taxa é abusiva, e aí a gente leva esse laudo em juízo, onde o próprio juiz ele vai poder dar esse parecer, constatando que aquela taxa está acima da média do Bacen ou, o que muito acontece, acima da contratada. O que eu acho interessante é que o banco, por exemplo, informa no contrato uma taxa de, a exemplo, 1,80, mas pratica, na realidade, 1,90. Já é uma diferença de 10%, ali em cima do financiamento. Onera muito mais ainda o financiamento do cliente. É por essas questões que o contrato de, vamos dizer, se você pega 30 mil emprestado, acaba pagando 60, por essa questão da taxa de juros que eles oneram muito mais do que foi realmente informado. Por isso a revisão. Exato. E para vocês terem uma ideia, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Se a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos eles têm 375 bancos. Aqui no Brasil nós temos 24 bancos. Então, acredita-se muito que quanto mais concorrência, melhor. E 80% das operações bancárias de crédito no país ficam na mão de 4 bancos.
né, que são esses aí que a gente vê no comercial. Então, meio que ele forma-se um cartel. Todo mundo pratica a mesma taxa de juros. Então, além de você não ter muita opção, você tem 99% dos brasileiros só conseguem tirar um carro, né, um bem, através do financiamento. Então, a população fica à mercê dos bancos. Agora, as perguntas que vêm chegando, né, que são constantes, será que ainda dá tempo de entrar com uma ação revisional, mesmo ela tendo pago algumas prestações do financiamento? Explica pra gente, Elias. Perfeitamente, sim. O nosso setor comercial sempre informa que quanto menos você tiver pago, melhor. Por quê? A gente briga pelo valor da dívida. Então, quanto maior o valor da sua dívida, maior o valor da sua quitação. Se você pagou 24 prestações, 10, 5, nós não brigamos pelo aquele valor que você já pagou, e sim pelas prestações em abertos. Então, quanto menos você tiver pago, melhor. Paguei 1 ano dos 4 anos do meu financiamento. A gente resolve. Paguei a metade do meu financiamento. Nós também resolvemos. Bora conversar aqui com as advogadas da Souza de Oliveira, que fazem parte também. Estou sofrendo busca e apreensão. Tem jeito? Porque muita gente se preocupa, né? Fala assim, olha, agora eu estou com busca e apreensão, meu carro vai ser preso, o banco pediu, a financeira pediu. Ainda tem jeito de procurar a Souza de Oliveira? Tem jeito sim. O segredo aí é fazer a defesa o mais depressa possível para que a gente possa suspender essa busca e apreensão. O segredo é agilidade. Exatamente. Então, quanto antes verificou que tem ação de busca, já procura a Souza de Oliveira, que a gente entra com as defesas cabíveis e você vai estar ciente que não vai perder esse veículo. Não espera perder o carro para procurar a empresa. O brasileiro tem muito essa mania, né, de deixar tudo para a última hora. Perdeu o carro, já era. Aí não adianta chorar pelo leite derramado, né? Isso mesmo. Todo mundo tem direito a uma defesa, inclusive quem está sofrendo com uma ação de busca e apreensão. Elias, o que é tarifa de cadastro? Tarifa de cadastro basicamente é o cadastro que o banco abre no nome do consumidor para poder ter acesso ao sistema. Então, quando você é aprovado no financiamento, eles vão cadastrar você no sistema como qualquer outra empresa quando você entra e é um cliente. No caso, essa tarifa de cadastro, ela seria simplesmente o seu cadastro no sistema deles, nada mais. Isso não deveria onerar o consumidor, né? Deveria ser E eles te cobram por isso, no valor médio entre 150 a 500 reais, para poder cadastrar você no sistema deles. É porque... Isso. Me perdoa. Mas o que acontece? A tarifa de cadastro, ela tem como objetivo o banco se assegurar se você é um bom consumidor. Então, se é o banco que quer essa segurança, ele que tem que pagar por isso. Mas o que ele faz? Ele pega e coloca na sua conta. Ele repassa. E não satisfeito, todas as tarifas embutidas no contrato são financiadas. Então, você não paga o valor que está ali no contrato. Você paga um valor maior porque você está financiando aquele valor ali. Ou seja, você paga o dobro do que está ali no contrato. E você não tem a possibilidade de pedir a retirada daquela tarifa de cadastro. Por isso que é a venda Porque casada. são contratos, são contratos de adesão. Você não pode contestar esse contrato. E o que é a tarifa de avaliação do bem? É basicamente, quando você vai na concessionária, você vai avaliar o bem. Normalmente é o comprador que avalia. Esse carro vale 70 mil, vou lá, vou ver o carro, está bonitinho, vale 70 mil, eu quero comprar. É basicamente como se tivesse um representante do banco na concessionária vendo se aquele bem vale aquele valor. Isso não existe. Nunca vai ter um representante do banco. Eles te cobram entre 500 a 800 reais, tarifa de avaliação de bem. O que é seguro prestamista? Doutora Maria. Seguro prestamista é um seguro que, na realidade, ele não serve para nada. Né? Não assegura o seu carro de ser roubado ou de ter qualquer uma avaria e ser coberto, não assegura para nada. Mas, se você não aceitar aquele seguro dentro do seu financiamento, é impossível concluir o financiamento. O que é registro de contrato? Doutora Elisângela. O registro de contrato é um valor também embutido no contrato de financiamento, porque, como já dito, é um contrato de adesão, no qual o banco justifica que é para registrar o contrato no cartório.
mas é mais uma vez um custo que o banco que deve arcar e não ser transferido para o consumidor. Redução de parcelas. Como que funciona isso? Muito se promete e na Souza de Oliveira, como é realizado? Isso não existe. Aqui na Souza de Oliveira nós fazemos melhor. Nós reduzimos o valor total da dívida do cliente. A gente garante aí 80% de desconto do valor da sua dívida. A doutora Maria vai explicar melhor um pouquinho pra gente como funciona isso. Não existe redução de parcelas. Isso somente é possível através de uma petição encaminhada ao juiz pedindo essa redução e depende totalmente de uma decisão judicial. Aqui na Souza de Oliveira, nós garantimos a redução da sua dívida em média 80% ou o seu dinheiro de volta. Então, você contratando os serviços da Souza de Oliveira, o seu risco é zero. Doutora Maria, financiamento em débito automático para reduzir os juros do contrato, existe isso? Existe sim. É perfeitamente possível a redução dos juros num financiamento de débito automático. É só procurar a Souza de Oliveira que todos os consultores vão dar assistência nessa área. Eliésio, empréstimo pessoal. Explica pra gente por que as taxas são tão altas. Porque é um empréstimo sem a garantia. Qualquer operação bancária de crédito que o banco vai te emprestar, seja ele um cartão de crédito, um cheque especial, é uma operação de empréstimo. Quando você financia um veículo, o banco está te emprestando aquele valor com a garantia do veículo. Quando você pede um empréstimo pessoal, somente é o dinheiro. Então, o banco ele entende que é um risco alto que ele pode correr. Por isso que as taxas são tão altas para o consumidor. Normalmente, se você pega 10 mil reais, você paga 40 mil. Doutora Elisângela, doutora Maria, quais são os riscos de não entrar com uma ação contra os juros do meu cartão de crédito, cheque especial, caso eu não pague a fatura? Então, é comum, depois de um tempo, a pessoa entrar com dificuldade, ficar com dificuldade financeira e não conseguir arcar com aqueles custos, né, com aquilo que foi contratado. Então, o banco ele vai proceder com uma ação de execução, que é muito além de somente negativar o nome do SPC Serasa. Ele vai executar, vai abrir essa ação e você poderá ter seus bens penhorados. Busca e apreensão. Como evitar, Eliésio? Nós orientamos os clientes a depositarem em juízo o mesmo valor da prestação, porque você vai suspender o pagamento diretamente para o banco e vai pagar a sua prestação, só que dentro do processo. Então, com esse depósito em juízo, é garantido que você não corre risco da busca e apreensão. Quais são os tipos de apreensão do veículo? Existem dois tipos, aquela que vai da mão do oficial de justiça até a residência do cliente e o renajude, que é basicamente o sistema do Detran, lei seca, onde o cliente não pode estar rodando com o veículo, senão ele é pego no blitz, no Detran. Eliésio, uma pergunta que também é frequente. O nome pode ficar sujo durante o processo? Depende. Com o congelamento das prestações do seu financiamento, somente um juiz pode ordenar a retirada do SPC Serasa do seu nome. Procure um dos nossos consultores que a gente vai atender melhor você. Eliésio, o cliente ele corre risco de perder o carro entrando com uma ação de juros abusivos? Não corre risco de perder o carro, desde que ele siga todas as orientações do escritório. Nós garantimos em contrato a redução da sua dívida ou seu dinheiro de volta. Nós garantimos que você não vai perder o seu veículo, senão a Souza de Oliveira te dá outro veículo ou o valor da FIP do seu veículo. Eu consigo realizar outros financiamentos depois que eu ingresso uma ação de juros abusivos? Sim, consegue perfeitamente. O que acontece? É a famosa lista negra, né, Ricardo? Hoje, qualquer operação de crédito realizada pelo banco, seja ela de cheque especial, de cartão de crédito, que seja acima de R$200, né, ela é informada para o Banco Central, para o Bacen. Então, aí, se você paga suas contas em dia, se você atrasa, se você paga adiantado, né, o banco consegue ter essas informações. Quando você quita o seu carro com um desconto grande, é enviado um ofício para o Banco Central para que seja retirada qualquer restrição do seu nome. Mas agora, se você estiver devendo Ricardo Eletro, Casas Bahia, outras empresas, você não consegue. Se for somente o financiamento do seu veículo com a Souza de Oliveira, você consegue sim perfeitamente estar fazendo aí outro financiamento. Doutora, durante o processo de juros abusivos, a pessoa pode andar com o veículo?
A pessoa pode andar normalmente com seu veículo durante o processo de juros abusivos, desde que siga todas as orientações passadas pelo escritório. Então, doutora, vai poder andar normalmente, vai passar por blitz, por Detran, por lei seca. Passa por blitz, lei seca, tudo garantido pela Souza de Oliveira. Doutora, posso entrar com uma ação revisional em até quanto tempo após ter feito um financiamento? Essa é uma pergunta bem frequente, né? Sim, algumas pessoas acreditam que primeiro teria que efetuar o pagamento de algumas prestações, mas não é necessário. A partir do momento que você financiou o contrato, por ele ser de adesão e você não tem possibilidade de alterar nenhuma cláusula, você, a partir do primeiro momento, assim que você assinou, já entrar com ação revisional. Então, não é preciso aguardar prestações pagas. E isso é um direito do consumidor, né, doutora? Exatamente, é um direito que ele tem de rever as cláusulas, já que extrajudicialmente não é possível. Exatamente. Eu não paguei nenhuma parcela, mas eu me interessei muito. Eu preciso pagar quantas parcelas antes de eu entrar com essa ação? Então, você sendo consumidor, você tem direito a entrar com ação revisional a qualquer momento. Não importa se você pagou nenhuma ou se você já pagou 10 ou 20 desse contrato, porque é direito do consumidor entrar com ação revisional e questionar os juros abusivos. Quais são os tipos de dívidas que a Souza de Oliveira resolve? Nós resolvemos dívidas de financiamento veicular, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Então, se você está super endividado, né, com um desses produtos contratados pelo banco, vem para a Souza de Oliveira que a gente garante a redução da sua dívida em contrato ou seu dinheiro de volta. Existe a possibilidade de eu ter que pagar as custas processuais? Sim, é possível arcar com essas custas. No entanto, antes nós pedimos um benefício que é a justiça gratuita. Se ela for negada, você vai ter que arcar com as custas do processo, que nada mais é do que os custos do cartório, como, por exemplo, o escrivão e o oficial de justiça, entre outros. O que é minuta de acordo? Minuta de acordo é um documento elaborado na hora da quitação do veículo, onde ficam as cláusulas acordadas entre o consumidor e o banco. Isso garante que o seu veículo vai ser realmente quitado, ou seja, vai constar lá no banco que tem a quitação, você vai poder pedir uma carta de quitação e garante também que a ação de busca e apreensão ela vai ser finalizada. Por que a Souza de Oliveira, Eliésio, garante a redução da dívida ou o dinheiro de volta? Isso tudo está em contrato? Exato, está em contrato. Por que nós garantimos... Vai. Só responde. É porque a minha resposta é sendo a pergunta dele. Por que a gente garante? Eu acho Fala logo, por causa Mas disso, isso disso, tá- Na filhão, primeira vez Isso você é um foi defeito melhor, que então eu vai agora melhor. pergunta, repetir ela. É, Porque você tem que passar os tópicos, essas perguntas serão elaboradas por outra pessoa. Mas vamos lá. E outra coisa, uma sugestão. Esqueceu no final, não esqueça, entre em contato com o nosso 0800, fala uma parada assim, entendeu? Para você encerrar. Quer ver se você não vai ter o feedback para encerrar, o feeling para encerrar, você vai encerrar dessa forma. Vamos lá? Eliésio, por que a Souza de Oliveira ela garante a redução da sua dívida ou o dinheiro de volta? É isso mesmo? Está em contrato isso? está em contrato. Nós garantimos a redução da sua dívida ou seu dinheiro de volta porque nós não dependemos de sentenças. Independente do juiz que cair, nós sempre fazemos o acordo extrajudicial. Então, se sua dívida é de R$100 mil, a gente garante, em média, 80% de desconto ou seu dinheiro de volta, porque nós fazemos essa negociação extrajudicial. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso 0800, que a nossa equipe está prontamente para te atender. E você, está com alguma dúvida? Entre em contato agora com a nossa central de atendimento, que os nossos consultores estão prontos para te atender. Souza de Oliveira, pode confiar.